Meus irmãos, vou fazer uma pergunta para você. Você olhando para sua casa, para sua família, existem pessoas que elas têm um coração duro? Quem tem familiares que têm um coração bem duro, faz assim, ó. Que você já falou de Jesus para ela, que você já contou testemunho, aquilo que Deus fez na sua vida, aquilo que o Senhor já operou através de você. Mesmo assim, o coração ainda continuou duro, faz assim. É difícil, né? Não é fácil. Se dependesse da gente, a gente colocava a nossa mão no coração. Se tivesse alguma forma de a gente colocar a mão no coração e mudar alguma coisa, a gente mudaria. Mas nós não temos esse poder, Deus não nos deu. Uma porque Deus também nos entregou o livre arbítrio. Então Ele dá o livre arbítrio para qualquer ser humano. O ser humano ele tem a livre escolha. Então, essa semana Deus ele ministrou comigo muito forte. Ele ministrou comigo a respeito de estrutura rígida. Que Ele não trabalha em estrutura rígida. O Senhor, Ele é como aquele oleiro, que se o vaso se estraga, Ele refaz. Só que, como assim? O vaso se estragou e o Senhor refez. Eu estava pensando, eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando. Eu tive a oportunidade de ir uma vez em uma olaria, um lugar que fazia vaso de cerâmica, e eu vi o rapaz fazendo. É muito bonito, é lindo. E na hora eu lembrei dessa passagem de Jeremias, que fala do vaso e o oleiro. Quando a massa, o barro, ele está endurecendo, ele coloca um pouquinho de água para dar o quê? Uma amolecida. E aí o Senhor me trouxe esta palavra, que na vida de alguns, tanto da nossa casa, da nossa família, amigos, quando a palavra, o evangelho chega, ele não vai chegar muitas das vezes em tempo bom, porque muitas pessoas que estão vivendo um tempo bom, elas não têm tempo para quem? Para Deus, não é assim? Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu estou atarefado, com muita coisa acontecendo. E geralmente a gente percebe que o agir de Deus é na vida de pessoas que começam a enfrentar muitas tribulações, muitas dificuldades. Eu não sei como que você chegou até Jesus, se foi por amor ou por dores, por lutas que você estava passando dentro da sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Parece que o mundo estava contra você e tantas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E na hora você falou assim, eu preciso ir buscar o Senhor, eu preciso buscar Jesus. O que o Senhor falou comigo? Que alguns familiares, é necessário Ele fazer que a estrutura venha amolecer, porque Ele não consegue trabalhar em estrutura rígida. Quem é a pessoa que é uma estrutura rígida? É aquela que é orgulhosa, prepotente, acha que o dinheiro é o Deus da vida dela, que tudo ela consegue sem o Senhor, ela não tem tempo para buscar, não quer ouvir, não quer dar ouvidos àqueles que, ou você que busca o Senhor, ou aqueles que pregam o Evangelho. Meus irmãos, aí como que Deus vai trabalhar numa vida assim, de uma pessoa assim? É quebrando ela, é quebrantando ela. Eu vou lhe dar um exemplo. Meus irmãos,
quando chega as tribulações da vida, as lutas, as dificuldades, a gente não pensa em buscar mais o Senhor. Eu vou falar por mim. Todas as vezes que eu estou muito atribulado, sabe, angustiado e passando por desertos e lutas por todos os lados, sabe qual que é a minha atitude? A minha atitude é levantar de madrugada, é orar, é abrir jejuns, é buscar mais o Senhor, é às vezes indagar: Senhor, por quê? O que está acontecendo? Será que eu estou errando em alguma coisa? Senhor, me mostra. Então a gente procura, meus irmãos, a gente procura estar mais perto de Cristo pelas lutas que nós estamos enfrentando e passando. Com quem isso também acontece? Nos momentos de tribulação, é os momentos que você mais se achega aos pés do Senhor. Faz assim, ó. Eu acredito que é com todos nós. Então vamos entender que as tribulações, as lutas e dificuldades, é como se fosse a água do Senhor sobre o barro, para amolecer, porque quando amolece, o Senhor começa a fazer um vaso novo. Quem está entendendo? Faz assim, ó. Então você vai entender esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, ó: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho no quê? Na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, entenda aqui, ó, o Senhor falou comigo nesse versículo aqui, ó. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa no quê? Na fraqueza, né? Na versão RA, fala que Deus, Ele trabalha na nossa fraqueza. Então, se Deus trabalha na nossa fraqueza, quando é que nós estamos fracos? Quando é que nós estamos quebrantados? Você já parou para pensar que é no momento de muita dificuldade ou dificuldades que você consegue orientar alguns familiares? Aquele que está com o casamento já para acabar, aquele que está desenganado pelo médico, aquele que está desempregado, está faltando tudo dentro de casa. As lutas vêm como um rio contra aquela casa, contra aquela família, e aí naquele momento de sensibilidade, aí você consegue falar. Deus é assim também. Deus não consegue trabalhar na vida do orgulhoso, do prepotente, do arrogante. E muitos familiares nossos são assim. Então às vezes quando nós oramos a Deus e falamos: Senhor, salva minha casa, salva minha família. Você sabia que você está pedindo muitas das vezes tribulação para a sua casa? Quem está entendendo? Faz assim. A intenção de falar assim: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, que a minha família conheça o Senhor, que a minha família conheça a Ti. A nossa ideia é que Deus vai lá, vai trabalhar no coração, a pessoa vai chegar em você: ó, quero ir na igreja contigo, estou com sede, com vontade de buscar a Deus, e não vai ser assim. Às vezes na sua oração, você vai falar: Senhor, salva a minha casa. Aí o Senhor fala: eu vou responder essa oração. Aí Deus vai lá, meus irmãos, Deus vai lá e começa a apertar aquela pessoa. Perde-se o emprego, é crise no casamento, é crise entre as pessoas do seu convívio, é vontade de sumir, de desaparecer, é enfermidade que aparece, é dificuldades que aparecem. Aí você fala assim: poxa, eu orei pela minha casa, pela minha família, e ao invés das coisas melhorar, o que aconteceu?
Piorou, não foi? Sabe por quê? Porque a grande maioria das pessoas que nós amamos, daqueles que são sangue do nosso sangue, não há um coração quebrantado para buscar a quem? E quando não há um coração quebrantado para buscar o Senhor, é necessário as dificuldades para quebrar, para amolecer a estrutura. É necessário. Entenda uma coisa, todas as vezes que você, que eu, nós estamos enfrentando lutas e dificuldades, sabe o que está acontecendo? Deus quer extrair uma versão melhor da nossa pessoa. Deus, Ele quer fazer algo melhor, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos moldar. Porque até nós quando estamos servindo ao Senhor, se a gente não tomar cuidado, a gente fica rígido. Não é sensível à mudança, não é sensível à voz do Espírito Santo. Muitas das coisas que a gente fazia para o Senhor não faz mais. Algumas mensagens não têm mais efeito. A palavra às vezes entra no ouvido, sai pelo outro. Não há mais uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não sei se você está me entendendo. E essa semana Deus ministrou muito forte comigo a respeito disso. Falando assim: Jefferson, olha, tem familiares seu que não adianta você pedir tempo bom. Não adianta você pedir: Senhor, dá um tempo bom para minha casa, dá um tempo bom para aquele meu irmão, para aquela minha irmã. Não adianta, porque o tempo bom vai afastar mais ainda ele ou eles do meu propósito. Porque é muito fácil o ser humano, em tempo de abundância, em tempo de muita fartura, em tempo que as coisas estão dando muito certo, elas estarem a cada dia mais longe do Senhor. Porque assim acontecia com os filhos de Israel. Todas as vezes que as coisas estavam, andando, caminhando, o povo estava vencendo, tinha prosperidade, tinha fartura, o povo afastava o coração de quem? De Deus. Aí o Senhor tinha que provocar um deserto, uma fome, uma dificuldade, sabe, para trazer de novo os filhos de Israel ao propósito. Aquilo que o Senhor tem para cada um. Então imagine só, Deus tinha que criar algumas situações, até guerras. Deus às vezes ia lá no rei da Síria, os filisteus, sabe, Deus ia e tocava no coração daquele rei para que ele viesse contra Israel, para fazer guerra, para tirar o povo daquela ilusão. E aí o que acontecia? O que o povo fazia, igreja? Se voltava para Deus, procurava um profeta, consulte um profeta. Aí vinha o profeta: olha, vocês afastaram o coração do Senhor, olha, vocês praticaram aquilo que o Senhor não se agrada. E aí o profeta vinha, trazia exortação, direcionamento. Aí havia quebrantamento por parte das pessoas, e aí havia de novo a manifestação do poder de quem? De Deus. Então tem algumas coisas que não mudam, tem alguns processos na palavra do Senhor que não mudam. Então, se você orar e pedir para Deus: Senhor, salva minha casa, salva minha família, então você vai enxergar com seus olhos algumas tribulações acontecendo. Você vai ver alguns familiares, muitas das vezes mandando um WhatsApp para você, dizendo assim: ore por mim que a coisa aqui não está boa, está uma luta que só, eu não sei o que está acontecendo. Aí nesse momento o Espírito Santo vai te linkar, vai te orientar e vai falar assim: ó, lembra daquela oração que você falou? Deus, salve a minha casa, salve a minha família. Então é eu que estou fazendo. Meus irmãos, nós nos últimos cultos, nós estamos falando muito a respeito disso, que Deus não faz apenas coisas boas,
Deus às vezes faz sim coisas ruins acontecer para resgatar pessoas que estão perdidas. Então nem toda tribulação, nem toda angústia a gente deve falar, não, é o inimigo, não, é Satanás que está promovendo. Não, meus irmãos, aquela tempestade que o Senhor trouxe sobre o barco de Jonas, era para quê? Trazer Jonas de volta para o propósito, mostrar para ele que era necessário ele ir para Nínive e pregar naquela cidade, pregar arrependimento naquela cidade. Então a minha concepção de lutas e dificuldades, quando enfrento, quando eu passo, quando a minha casa passa, é Deus permitindo para que eu possa ser lapidado, porque a palavra do Senhor, ela afirma, ela expressa justamente isso. Então ele me disse, né, o Senhor falou com Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder, ou o meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Então, alguns familiares nossos, você vai olhar, a pessoa vai gemer mesmo, e Deus ainda vai falar assim, ó, não estenda a mão, porque se você estender a mão para ajudar, você vai atrapalhar o que eu quero fazer. Eu vou lhe dar um exemplo. Filho pródigo, quando ele decide, foi ele que decidiu sair da casa. Ele vai embora, ele gasta tudo que tem, ele torra toda a herança dele. E aí, quando ele está no mais profundo do poço, trabalhando, cuidando de animais, e ele desejava comer o alimento dos animais. Eu lhe pergunto, se aparecesse ali um abençoado para tirar o filho pródigo daquela situação e falar assim para ele, olha, estou vendo a sua necessidade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te ajudar, eu vou te emprestar um dinheiro, eu vou fazer algo por você, eu vou te dar minha casa para você morar. Eu lhe pergunto, o filho pródigo teria voltado para a casa do pai? Não. Teria voltado? Não teria voltado. Então, para alguns voltarem para a casa do pai, ainda mais aqueles que já são conhecedores da palavra. Quem tem familiares que são conhecedores da palavra, mas estão afastados? Faz assim. Alguns têm familiares que são conhecedores da palavra. Então, alguns, para voltar para a casa do pai, o processo vai ser semelhante ao do filho pródigo. Vai ter que chegar no mais profundo do poço, vai ter que se alimentar de migalhas, até cair em si e falar assim, olha, quando eu estava na casa do pai, nada me faltava. Eu tinha paz, eu tinha alegria, eu era uma pessoa bem cuidada, o Senhor, Ele cuidava de mim. Então, quando chega a essa consciência, é o processo de Deus acontecendo. Então não há quebrantamento, não há, meus irmãos, coração contrito se não há luta, se não há dificuldades. Pessoas que elas vivem, muitas das vezes, só no bom, e a gente, é lógico, não é ruim você viver no bom, é maravilhoso você ter muito recurso, você ter condições, mas se a gente não toma cuidado também, isso pode tomar o lugar precioso do Senhor. E aí, o que acontece? Aí Deus vai ter que tirar toda aquela fartura, levar para a escassez, para a pessoa cair em si e falar assim, olha, que burrada que eu fiz da minha vida, olha que loucura que eu cometi, eu preciso voltar para a casa do Senhor. Quem está entendendo, faz assim. Então, partindo disso, dessa direção, eu gostaria que você entendesse que o trabalhar do Senhor,
muitas das vezes não é levando para um mar de rosas, é mostrando sim os espinhos, porque as rosas também têm o seu espinho. Que o trabalhar do Senhor é muitas das vezes fazer com a pessoa perca tudo, e até a saúde, sabia? Deus, Ele tem o poder de nos dar a saúde e de tirar a saúde também. Mas por que Deus trabalha assim, pastor? Eu vou lhe dar um exemplo. Você que tem filhos, qual é o desejo que você tem para os seus filhos? Não é o melhor? Não é o melhor? Hein, Lu, não é o melhor? Hein, Aline, não é o melhor? Hein, Manuel? Hein, Dona Antônia? Não é o melhor? O pai, a mãe sempre deseja o melhor para... Aí, se o filho faz uma escolha errada, e você está vendo que aquela escolha vai dar ruim, que vai sofrer, o que você faz? Você faz de tudo. Você faz de tudo para mostrar, para apontar. Você fala, não faz isso, filho, vai dar errado, porque você quer prevenir, você quer guardar. Não é assim? Agora, quando os filhos são menores, algumas situações vêm até com correção. Hoje em dia é difícil, né, corrigir o filho com a varinha de marmelo. Tem gente que fala assim, não, pastor, eu já apanhei muito dos meus pais. Nos meus filhos eu não faço isso, eu procuro conversar. Meus irmãos, tem conversa que não funciona. Você vai ter que pegar uma varinha de marmelo e você vai ter que, segundo a palavra do Senhor, exortar. Não, com meu filho é só conversa. Quantos pais e mães seguiram por esse caminho? Sim, é um caminho que é maravilhoso. Não, eu quero apenas conduzir dessa forma, mas deu ruim. Os filhos cresceram, se tornaram rebeldes e bateram os próprios pais. Então, algumas situações vai ter que ter lágrimas e vai ter que ter choro. Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu criança, devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos de idade. O meu pai tinha uma lanchonete. E aí, eu e o meu irmão, que hoje também é pastor, que está em Tapetininga, eu não sei o que deu na nossa cabeça. A gente pegou a chave do nosso pai escondido e a gente foi lá e abriu a lanchonete. A gente abriu a lanchonete e estava lá brincando com a mesa de bilhar. Tinha uma mesa de bilhar. Meus irmãos, daqui a pouco chegou meu pai. Ele só fez assim, ó, fechou a porta. Para onde vai correr? Para nenhum lugar. O couro comeu. Ei, meu irmão, a costa doeu. Mas nunca mais passou na nossa cabeça de pegar a chave e abrir o quê? A lanchonete. Então algumas coisas são necessárias. Você acha que Deus não vai permitir você derramar lágrimas para poder, às vezes, te trazer para o caminho? Para poder te colocar no propósito de novo? Não, Deus, às vezes é preferível que você chore hoje para você vencer amanhã. É necessário às vezes para Deus fazer como o nosso Senhor. Imagine só, o Senhor na cruz ali do Calvário, aquela agonia, aquele sofrimento, todo o sangue sendo derramado, e chega um momento que o Senhor fala, Pai, por que o Senhor me desamparou? É como se Deus tivesse, tirado ali os olhos do Senhor. E na oração do Getsemane, que antecede o Calvário, quando o Senhor, Ele ora para que o cálice venha a ser o quê? Afastado. Só que aí o Senhor fala assim, mas Pai, que com tudo seja feita a tua vontade. E eu lhe pergunto, Deus Pai não sabia que Ele ia sofrer? Deus Pai não sabia que Ele ia sofrer até o último segundo? Sabia. Mas era necessário para nos trazer salvação. Quem está entendendo, faz assim, ó. Era necessário para a gente estar aqui hoje. Era necessário para ter esperança. Era necessário para vir o Espírito Santo. Era necessário para ter a graça. Era necessário para a gente poder
ter acesso livre ao Pai, para que o véu fosse rasgado. Então, meus irmãos, eu vou falar de você. Não se assuste, tá? Mas se for necessário Deus criar algumas situações para você chorar um pouco, para poder te ajudar, Ele vai fazer. Você pode ter certeza disso. Porque um pai, muitas das vezes, dói ele corrigir o filho. Dói ou não dói? Imagine um pai que nunca deu uma correção no filho, nunca pegou uma varinha de marmelo para dar umas varadas nas pernas. Isso dói. Às vezes dói mais no pai e na mãe do que no filho. Só que no fundo ele sabe que aquilo tem um propósito bom, que aquilo vai ser para educar, para direcionar, para poder amanhã aquela pessoa ser um homem de bem, uma mulher de bem. Quem está entendendo, faz assim, ó. Quem aqui já levou algumas correções dos pais? Já levou também, dona Antônia? Meu pai era, olha, meu Senhor Jesus, eu não sei alguns dos irmãos aqui, mas com meu pai era pedaço de fio, pedaço de mangueira de fogão, sabe essas mangueiras de gás? Jesus amado. Mas ninguém morreu. Todo mundo ficou bem e procurou ser homens de bem. Então, eu não sei se você está entendendo a direção do Espírito Santo, aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração essa noite. Quem está compreendendo? Faz assim, ó. Então é isso. Deus trabalha em estrutura rígida? Não, Deus... Como que o Espírito Santo vem sobre a vida de uma pessoa? Quando a gente limpa o nosso coração, quando a gente está disposto a aceitá-lo em nossas vidas. E aí a gente começa a fazer um convite, não é assim? Não é dessa forma, igreja? A gente vai convidando, Espírito Santo vem, Espírito Santo faz morada em mim. E você vai convidando, e Ele vendo que você está com o seu coração limpo, preparado, você preparou, você está quebrantado. Aí o que acontece? Ele vem. Agora, se eu estou aqui com meu coração duro, orgulhoso, prepotente, eu levantar a minha mão e falar, Espírito Santo vem, Ele vai vir, igreja? Não vai vir. Por quê? Porque eu estou duro. Mas se esse vaso aqui se amolecer, o Senhor vai pegar as mãos maravilhosas dele e Ele vai refazer um vaso. Às vezes o vaso que era para desonra, ele vai ser um vaso para a honra do Senhor. Quem está entendendo, igreja? Então é somente através de um quebrantamento. Poucas são as pessoas que vêm para a igreja por causa do amor por Jesus. Eu descobri o amor do Senhor, eu estou indo. Mas a grande maioria é no fundo do poço, na agonia, no desespero. E é nesse momento, é nessa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quem está entendendo, faz assim. Nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que Ele cuide da nossa casa, do nosso lar. Vamos agradecer ao Senhor por Ele essa noite ter nos orientado. Amém, meus irmãos? Feche a sua Bíblia, se coloque de pé no seu lugar.